O que acontece com quem descumpre a convenção e o regimento interno do condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Com Morar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça a sua inscrição aqui no nosso canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e que dê o seu joinha aí para contribuir com a gente aqui, né, no YouTube, né? E se você também tem interesse de acompanhar as edições do Jornal do Síndico, você pode pedir a sua edição através do nosso número de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. Né? Você também pode contribuir agora com o nosso trabalho aqui no YouTube. Aí embaixo do vídeo, nos três pontinhos, você tem a opção do Valeu, né? Que é uma pequena contribuição que você pode fazer aqui com a gente para a gente poder continuar e melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Mas é só se você quiser, tá bom? Né, hoje aqui com a gente recebe mais uma vez a visita do Dr. Renan Gouveia, que é advogado especializado em direito condominial, que atua em Belo Horizonte e é sócio da Gouveia Advogados Associados. Tudo bem, doutor Renan? Seja bem-vindo aí mais uma vez. Tudo jóia, graças a Deus, Márcio. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui. Inclusive, recebi meu exemplar aqui hoje do Olha o Jornal do Jornal do Síndico. Síndico aí. Obrigado por levar tanta informação boa, de qualidade, né, para tantos condôminos e síndicos espalhados aí por Belo Horizonte. Obrigado. Pois é, tá vendo? O doutor Renan está recebendo aí, ó, o exemplar físico do Jornal do Síndico. Pois, ô, doutor Renan, hoje a nossa questão é essa, né? O que que acontece com quem desobedece os regramentos do condomínio ali, a convenção, o regimento interno? Perfeito. Márcio, é importante, antes de a gente entrar no mérito da pergunta, entender o que é a convenção e o que é o regimento interno. Nós temos no Brasil, no mundo, na verdade, um ordenamento jurídico. E no Brasil tem o ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente tem as leis que estabelecem as normas que devem ser obedecidas aí por todos os habitantes. E dentro do condomínio, nós temos dois conjuntos de normas importantíssimos. A primeira é a convenção do condomínio. Vamos equiparar a convenção do condomínio com a nossa Constituição Federal. É a Carta Magna, é aquela norma máxima. Então, a convenção do condomínio é um conjunto de normas e o regimento interno, outro conjunto de normas. E o regimento interno a gente vai equiparar ao Código Civil. Então, se a convenção está para a Constituição, o regimento interno está para com o Código Civil. Ou seja, a convenção é muito mais difícil de ser alterada, exige um quórum mais específico. Já o regimento interno é mais fácil, tanto é que a gente vê diversas alterações no Código Civil e em regimentos internos. Então, vale a pena a gente entender que há uma diferença entre convenção do condomínio e regimento interno. Muita gente não sabe, então é importante a gente frisar. Bom, se a pessoa descumpre a convenção, pois não. Deixa eu fazer uma adenda aqui, já que você tocou nesse assunto aí, que é mais fácil modificar, alterar o regimento interno do que a convenção, né? Porque o regimento interno você pode alterar com maioria simples, é isso? Perfeitamente. Maioria simples dos presentes em assembleia, você consegue alterar o regimento interno, que são aquelas normas corriqueiras do dia a dia. Agora, o doutor Renan, existem casos de que o regimento interno ele está atrelado à convenção no mesmo documento. Aí como é que faz? Aí teria que ser dois terços ou continua esse critério? Essa parte ali poderia ser alterada por maioria simples? Excelente pergunta. Já peguei vários casos desse aqui no escritório. Toda convenção, quando ela tem o regimento interno anexado a ela, dentro dela, tem um tópico específico. Termina as normas da convenção e abre esse tópico, regimento interno. Então, quando entra nesse tópico regimento interno, independente se ele esteja registrado junto com a convenção ou não, ele pode ser alterado por maioria simples dos presentes da Assembleia. Isso já está pacificado pela jurisprudência. Porque o regimento interno ele vai ter normas como horário de entrada, de saída de prestador de serviço, execução de obras,
algumas questões corriqueiras, o horário do lixo, onde o lixo vai ser colocado, às vezes tem essas mudanças rotineiras que devem ser previstas no regimento interno, para que o síndico possa fiscalizar e fazer cumprir, que tem uma organização no dia a dia do condomínio. Então, pode ser feita mesmo que esteja lá dentro. Agora, se estiver no tópico convenção do condomínio, aí o quórum é especial de 2/3, conforme determina o Código Civil. Eu vou continuar um pouquinho antes da gente adentrar, então, já que a gente entrou nessa questão aí, porque eu já escutei, o doutor Renan, assim, já chegou até mim, né, cartório que não aceitou registrar a alteração do regimento pelo quórum de maioria simples, exatamente porque ele era um documento único, convenção e regimento. E aí, o que o síndico deve fazer numa situação dessa? O regimento interno, Márcio, assim, aí eu não sei qual cartório, mas se for cartório de registro de imóveis, não tem necessidade de registrar o regimento interno no cartório de registro de imóveis. O regimento interno ele pode ser registrado junto com as atas no cartório de registro de títulos e documentos. Então, se você levar um regimento interno dependendo do cartório de registro de imóveis, você vai realmente ter dificuldade em fazer o registro lá. Mas no cartório de registro de títulos e documentos, que é onde você registra as atas, você consegue registrar, né, o regimento interno sem problema nenhum. E se o cartório, né, negar, ele pode abrir, né, uma situação de dúvidas, que aí a gente apresenta a legislação, bem como a jurisprudência atual, que provavelmente ele irá prosseguir com o registro. Bom, explicado, vamos lá então a questão. E o que acontece com quem desobedece essas normas que estão tanto na convenção quanto no regimento interno? E aí eu vou te falar, hein, doutor Renan, que a gente não está. Porque quando a gente fala em desobediência às normas da convenção, a gente já pensa logo no morador, né? Mas Uhum. a gente pode colocar aí nesse saco aí, nesse balaio aí, o próprio síndico, o prestador de serviço, inquilino, né, visitante. O Visitantes. que Uhum. acontece? Bom, é, normalmente a própria convenção e o próprio regimento interno estipulam as multas pelo descumprimento. Normalmente é habitual que tenha lá a previsão de uma advertência, de uma notificação extrajudicial antes de aplicar uma penalidade. Então, normalmente o que acontece? A pessoa descumpriu o regimento, descumpriu a convenção, ela é advertida, às vezes verbalmente, às vezes formalmente, que é através de uma notificação extrajudicial, e sendo reincidente, há a possibilidade de aplicação de multa. Varia muito de convenção para convenção, de regimento para regimento, mas esse é o procedimento quase que padrão. Alguns determinam multa direta, outro uma notificação formalizada, outro uma advertência verbal. Depende, essa ordem pode variar um pouco. Porém, o próprio Código Civil também determina algumas penalidades, principalmente para com aqueles infratores reiterados, né? A gente chama aí de multa por comportamento antissocial. E essa multa ela pode variar de 1 até 10 taxas de condomínio. Então, se a pessoa descumpre o regimento, descumpre a convenção, ela vai ficar suscetível ali à penalidade prevista no regimento e na convenção. Porém, dependendo se ele for reincidente, pode até mesmo aplicar essa penalidade prevista no Código Civil. E muito bem observado, não só a pessoa que mora no condomínio, normalmente, né, pode morar ali um proprietário, que é um condômino, mas pode morar também um inquilino, que aluga o apartamento do proprietário, e às vezes o proprietário ou o inquilino recebe visitantes, prestadores de serviço, e etc. Então, todas as pessoas que estejam vinculadas àquelas unidades e que transgridam o regimento ou a convenção, a unidade condominial responde. Ou seja, o proprietário, no final das contas, vai acabar sendo responsabilizado pela transgressão de qualquer pessoa que esteja vinculado à sua unidade. Agora, doutor Renan, quem aplica essa advertência, essa multa? É o próprio síndico ou é a administradora que está ali na função de administrar, de dar esse assessoramento ao síndico? Porque hoje é quase impossível você pensar um condomínio sem uma administradora, não é mesmo?
Exatamente. Bom, quem é o representante legal do condomínio, que responde ativa e passivamente, civil e criminalmente também pelo condomínio, é o síndico. E o próprio Código Civil estipula que uma das funções do síndico, um dos deveres do síndico, é cumprir e fazer cumprir a convenção do condomínio e regimento interno. Então, é responsabilidade do síndico fazer cumprir, né, e fiscalizar todo o cumprimento dessas normas, tanto de convenção quanto de regimento interno. Então, é ele que dá o comando de multa. Claro, se um condômino presenciou uma infração, né, se uma câmera ali, o sistema de segurança identificou uma infração, pode ser comunicado ao síndico e o síndico pode pedir para a administradora mandar notificação, para o advogado mandar notificação, mas ele é o responsável por fiscalizar e aplicar essa advertência, essa multa e o que determinar a convenção do condomínio. Lembrando que, como você colocou no início da pergunta, o síndico também deve respeitar a convenção e o regimento. Ele faz cumprir, mas também não pode descumprir. Ele pode ser penalizado por isso também. Pois é, você falou exatamente isso, né? Que um dos deveres do síndico é cumprir e fazer cumprir a convenção. Né? Num caso desse, quando Isso. o síndico descumpre a convenção ou o regimento interno, quem que vai advertir o síndico? Quem que vai aplicar a multa ao síndico? Qualquer condômino tem legitimidade para poder formalizar, né? Pode ser através de uma notificação extrajudicial, enfim, se a convenção não prevê, ele pode fazer uma notificação extrajudicial. Se for um descumprimento reiterado, o próprio Código Civil traz mecanismos para que o condomínio se resguarde desse tipo de situação, que é o quê? Solicitar a convocação de uma assembleia para uma possível destituição do síndico, e se o síndico não convocar, pode reunir um quarto dos condôminos e convocar essa assembleia para aplicar a penalidade e até mesmo discutir a destituição desse síndico. Doutor Renan Gouveia, muito obrigado, doutor Renan, pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar. Eu que agradeço, Márcio, sempre muito bom estar aqui com você. E você aí, gostou do conteúdo? Ajude a gente, compartilhe essa informação aí com seus condôminos, vizinhos, parentes, amigos, né? Não deixe também de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e dá um joinha aí, porque o joinha ajuda demais a gente disseminar essa informação e os nossos vídeos aqui no YouTube. Não se esquecendo também que, se você tiver interesse em receber as edições do Jornal do Síndico, é só encaminhar uma mensagem através do nosso número de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. O Jornal do Síndico volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá!